A Pirelli não é a culpada pela falta de corridas e treinos classificatórios na chuva e eu tô aqui para provar isso para vocês. Meu nome é Victor, eu sou futuro engenheiro. Desde 2019 eu estudo e aplico os conceitos de aerodinâmica e mexo com CFD. E bem, hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico na real, talvez um pouco fora de data, apesar de não ter data, porque sempre que ocorre um novo evento desse tipo, o assunto fica em alta. Eu estou gravando isso aqui na semana pós-GP do Brasil, tá? Para ser postado só na semana seguinte, em que é basicamente se é seguro ou não ter corrida na chuva e o porquê que isso é um problema para a Fórmula 1, né? Isso foi muito discutido no GP do Brasil, principalmente por causa do adiamento do qualifying pro dia seguinte, né? Pro dia da corrida, que foi logo para 7 da manhã do dia seguinte, enfim. Não vem agora o mérito se tinha ou não condições de ter aquele treino classificatório. Eu acho que não tinha, como eu vou estar deixando as imagens aqui, porque era muito, mas muito, muita água, na real, né, acumulada na curva do lago, entre a curva do lago e o Laranjinha, que é o único ponto que tem uma depressão no asfalto. É o único ponto do asfalto de Interlagos em que não tem uma drenagem apropriada. Então o pessoal fala, isso aí, então Vitor, isso aí foi falha de Interlagos, isso aí é falha de Interlagos. Concordo, em partes concordo, tá? Por quê? Porque é um ponto que precisa de atenção. Só que o asfalto de Interlagos é um dos que tem a melhor drenagem do calendário da Fórmula 1, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso quem está dizendo aí é o Pat Simons, que até agora era o diretor técnico da Fórmula 1, escreveu 2 regulamentos. Quem estão dizendo as equipes, quem estão dizendo é os pilotos, os técnicos da FIA, quem vai para o autódromo, quem corre lá. Por quê? Porque o autódromo de Interlagos, praticamente toda a pista, desde a subida do Café, que são os pontos críticos, né, até a reta oposta, tem vários pontos em que, se você perceber, o asfalto muda de coloração. Tá? E essa mudança de coloração nada mais são do que ranhuras ou estrias no asfalto. Tá? Ele tem um processo, o nome técnico disso aí é grooving, que eles fazem para ajudar o escoamento da água até os pontos de drenagem que ficam normalmente em cima ou embaixo das zebras. Tá? No S do Senna, por exemplo, ele fica entre duas seções de zebra. Na reta oposta, ele fica um pouco ali na beirada da pista. Então, cada ponto específico de Interlagos tem um ponto de drenagem e essas estrias, esse grooving, né, no asfalto ajuda a drenar a pista até lá. É uma das pistas do calendário que mais tem grooving. Tá? Se você pegar uma câmera, aqueles fotógrafos, né, que colocam a câmera, nossa, mas bem colada no asfalto, muitas das vezes vocês vão perceber o asfalto e você vai perceber, pô, mas isso aí é falha no asfalto. Não, isso aí é proposital. Tá? Então, já começa por aí. Caso alguém venha martirizar Interlagos, né, pela falta de organização, saiba que, segundo as maiores pessoas do mundo, que você não é nada comparado a elas, eu não sou nada comparado a elas também, estão dizendo que é bom. Então é só um ponto que precisa de atenção ali melhor entre a curva do lago e o Laranjinha, justamente naquele ponto de depressão, que é onde acumula o lago, vocês viram aí no vídeo, né? Mas enfim, o que eu tô aqui para discutir com vocês é que eu vi muita gente falando, tá? Que voltou à tona, assim, páginas de Fórmula 1, páginas grandes, famosas de Fórmula 1, inclusive, criticando a Pirelli pelo fato de não fornecer um pneu adequado para correr em condição de chuva. Que tem até um que ficou muito famoso, que foi, se você se sente inútil, lembre-se que tem isso aqui. Daí é uma foto para o pneu de chuva extrema, né? O pneu de faixa azul ali da Pirelli. Pois bem, eu fico puto. Desculpa, não sei, a gente ainda não é monetizado aqui no YouTube, então tem que aproveitar enquanto a gente ainda não é monetizado, porque de verdade eu fico puto quando aparece esse tipo de página. Não vou citar nomes aí, mas se alguma delas assistir a gente, fica de aviso para você e um pouco de aprendizado também, nada humilde da minha parte, mas enfim. Em relação a essa crítica insistente por causa da Pirelli, tá? Que não tem culpa nenhuma. Tá? O verdadeiro culpado por essa falta de treinos classificatórios de corrida na chuva, por fornecer o real perigo dentro da pista, na real são os próprios carros. Tá? A aerodinâmica dos carros de 2022 até o final de 2025 aí é realmente um problema. Por quê? Principalmente por causa do assoalho. Tá? Lá em 2018, 2017, quando a Fórmula 1, sempre que idealiza um regulamento, ela já idealiza o próximo regulamento, tá? Isso é um período cíclico, então o regulamento de 26
por mais que Pat Symonds deixou a FIA em agosto de 2024, ou setembro de 2024, ele será o responsável pelo regulamento de 26 também, que está trazendo os carros cada vez menores, e assim espero que fiquem os próximos e os próximos, escreveram que, bom, nós temos um problema que é o problema das ultrapassagens. Quando o piloto chega numa distância ali de uns 2, 3 segundos do carro da frente, põe 2 segundos a 1 segundo e meio, ele praticamente perde 85% do ar, pode ser convertido em formato de turbulência, o que atrapalha de seguir, né, o famoso ar sujo, e o piloto, por consequência, vai perder aderência. Por que ele vai perder aderência? Não é porque o ar sujo que empurra o carro para fora, não. É porque precisa de ar limpo, né? Precisa de um fluxo laminar para que as asas e o assoalho consigam gerar o que a gente chama de força normal nas rodas, tá? Essa força normal nas rodas é o que gera aderência com o asfalto, tá? E quanto mais downforce você tiver, mais normal nas rodas você tem e, por consequência, né, mais aderência o carro vai ter. Então, já fica aí o primeiro ponto. Quando eles idealizaram o regulamento de 2022, que era para ser em 2021, o que é que eles pensaram? Vamos fazer um regulamento que ele tem uma aerodinâmica traseira mais simplificada. No final, eles acabaram simplificando praticamente tudo, né? Principalmente as bargeboards, que no final agora viraram só coletores de ar, né? Difusores dianteiros. Não é nem difusor o nome, mas a gente acaba usando difusor porque é só ele invertido. Não vem ao caso, a gente chama de nose, tem diffuser, tem nose na aerodinâmica, né? Nosing, na real. E com isso a gente vai aumentar a dependência de geração de downforce do assoalho, tá? E isso acabou que ampliou ainda mais a participação do assoalho na geração de downforce, que antes era por volta de 25%, hoje metade do carro, tá? Metade do carro é dependente do assoalho. Então, eu lembro que era bem característico, né? Quando o piloto quebrava uma ponta da asa, lá por 2018, 2019, 20 ou 21, ele parava imediatamente do box, porque, mano, quebrei meu endplate ali, quebrei a ponta da minha asa dianteira, acabou minha corrida, não vou conseguir correr com isso aqui, eu vou perder muitos pontos de downforce. Agora, quando você perde, né, a gente já viu aí, o Magnussen, eu lembro no Canadá que foi muito específico, ele ficou com a ponta da asa pendurada por voltas e voltas. E não parou para trocar, no final aquela parte se desprendeu do carro e ele continuou, se não me engano, até o final da corrida, ou conseguiu levar até o pit stop, que foi muito depois, inclusive, né, para trocar aquilo ali, porque a perda não é tão grande. E onde eu quero chegar com tudo isso, falando de assoalho, falando de asa? Um dos pontos que eles escreveram para o novo regulamento, o que foi? Nós vamos aumentar a área de difusor, vamos aumentar a área de difusor e vamos aumentar o ângulo. Então, como a gente vai diminuir a área, a gente vai encurtar a largura, mas vamos ampliar e muito a altura, tá? Isso, quando você amplia a área, você tem aí um comprimento certo, né, de difusor. Então, por exemplo, esse é o ponto inicial, esse aqui é o ponto final. Antigamente, o ponto de difusão era muito pequeno e a angulação era pequena. Quando você aumenta o comprimento do difusor, o mesmo ângulo ele seria muito mais alto. E você aumentar ainda mais o ângulo, você aumenta muito mais o ponto de concentração de pressão ali, tá? E quanto mais pressão você tiver, menos velocidade você tem, mais downforce você gera, tá? Isso até foi um dos pontos que, inclusive, serve para diminuir a turbulência também, porque os carros de 2022 concentram a turbulência, né, em apenas 2 pontos, que é entre os vãos das asas, tá? Que é uma turbulência muito pequena que gera. Para gerar turbulência ali, na real, tem que ser até falha de projeto, mas acaba gerando, às vezes, por consequências naturais. E na beam wing, tá? Na beam wing. Então, qual que é o papel do difusor? O difusor ajuda muito o carro que está atrás. Por quê? Quando você aumenta esse ângulo, você, na real, está aumentando a pressão. Porque se você tivesse um assoalho plano, você teria uma pressão muito baixa constante, e quando aquela pressão muito baixa encontrasse uma pressão muito grande que vem da asa traseira ou da beam wing, isso causaria uma região turbulenta muito grande, tá? Uma zona de recirculação muito, mas muito grande mesmo, que era o principal problema dos carros de 21, né? Essa zona de recirculação era muito volumosa. Vou deixar algumas imagens correndo aqui na tela, tá? Eu não vou avisar quando vai ter, essa aqui eu vou avisar, mas nas próximas aí já vai aparecer. Enquanto eu estiver falando,
Eu quero uma zona muito densa, de baixa velocidade, uma zona muito densa de turbulência, que eles corrigiram aumentando o ângulo do difusor, porque a pressão aumenta e você vai ter uma alta pressão, contando com uma pressão mais alta, né, também, e essa zona de recirculação não vai ser tão grande. E ainda você aumenta, né, o vetor de escoamento. Então, antes que era um pouco plano, dá para dizer assim, apontava mais ou menos para a cabeça do piloto que vinha atrás, agora ele aponta muito para cima. A saída, se eu não me engano, vou de novo deixar outra imagem ali, ó, só falei que não ia avisar, mas no final eu vou avisar. O ar vai muito mais alto, tá, do que antes, com menos geração de zona de turbulência. E justamente esse é o problema. Esse ar mais alto é por causa daquilo que eu falei para vocês, de aumentar a área do difusor. Então, tem um conceito na física que a gente chama de vazão volumétrica. Tá? Vazão volumétrica, de forma simples, pode ser descrita por ou velocidade vezes a área, ou volume dividido pelo tempo. Tá? É a mesma coisa, só que em termos diferentes. Então, percebe que se você aumenta a velocidade, aumenta a área, a sua vazão volumétrica vai ser maior. E com uma velocidade maior ainda, a sua vazão continua sendo maior. E lembra a todo momento que eu falei que ela vai apontar mais para cima. Tá? E agora também, do volume dividido pelo tempo, né? O volume de ar dentro do assoalho de Fórmula 1 é um volume constante. Tá? O volume não varia, que nem uma asa que pode variar a sua geração de downforce por causa da aeroelasticidade. O assoalho não sofre esse efeito. Então o volume é constante, e se você cruzar uma distância num tempo menor, ou seja, aumentou a velocidade, né? Para o tempo ser menor você tem que aumentar a velocidade, isso quer dizer que a vazão volumétrica também vai ser maior. E beleza, Victor, onde você quer chegar? Você está falando de ar, aerodinâmica, onde é que entra água nesse material todo, né? Então, galera, a água e o ar, os dois são fluidos. A única diferença entre os dois, praticamente, é a viscosidade, a densidade, né? Óbvio que isso altera algumas propriedades de como o escoamento acontece, mas, de forma geral, a água nada mais é do que o ar visualizado, tá? Nada mais é do que uma aerodinâmica visualizada num carro de Fórmula 1. Então, né? Até deixei essa imagem aqui do Verstappen, se não me engano, em Suzuka 2022, eu acho que é Suzuka 2022, percebam o quão alto, tá? Essa água está indo. E a termos de comparação aí, por causa desse aumento da vazão volumétrica, o spray ele fica tão grande, mas tão grande, que quando chega mais ou menos ali uns 80 km por hora, o piloto de trás não consegue ver mais nada, tá? Mais nada mesmo. Então, se em 80 já está assim, imagina 216, 260, 300 km numa reta. É muito estranho, deve ser horrível para um piloto. Eu já pilotei kart na chuva, já é horrível pilotar um kart na chuva. Imagina que não tem spray, né? Que o spray basicamente vem do pneu do carro da frente. Imagina ter a visibilidade de um carro de Fórmula 1 onde o spray não vem principalmente do pneu, tá? É um mito. Não é que o pneu não consegue escoar o suficiente, consegue. O pneu da Pirelli consegue escoar 85 litros de água por segundo. Tá? Isso é muita coisa, o pneu azul da Pirelli. Só que o spray causado pelo assoalho é uma coisa absurda por causa desse aumento. Tá? Em 2026 a gente espera que isso seja corrigido. Por quê? Porque as end plates vão voltar e você vai ter uma região de vórtice novamente em cima do carro, o que vai, em teoria, energizar um pouco mais o ar e diminuir um pouco o spray. O efeito solo, as extensões do assoalho vão ser planas, ou seja, o efeito solo será diminuído. A gente vai voltar a ter o inwash, ao invés de ter o outwash, e isso também vai ajudar muito. Então, se você tá reclamando, né? Meu Deus, sempre que tem chuva, é uma incógnita saber se vai ter ou não vai ter corrida. Calma, em 2026 isso vai melhorar um pouco, e assim espero, tá? Mas, cara, expliquei aqui, né? Coloquei imagem de CFD para vocês, para exemplificar, para vocês verem na prática como é que o negócio acontece. Usei o exemplo de aerodinâmica, usei vazão volumétrica, defendi Interlagos, defendi a Pirelli. Cara, parem, por favor, tá? Com essa questão de a culpa é da Pirelli, ponto final. Galera, a Pirelli faz um trabalho fenomenal, tá?
A Pirelli foi fornecedora exclusiva a mando da Fórmula 1, baseado no GP do Canadá 2010, que foi um grande divisor de águas entre a Fórmula 1 e a Bridgestone. A partir daí a Pirelli faz tudo que a Fórmula 1 quiser sempre, tá? Eu já conversei com o Mário Isola, eu já conversei com o próprio Pat Simons, que fez o regulamento de 2022 e o de 2026, e todos convergem para o pensamento de que o grande problema na real não é a Pirelli, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, apesar de termos um pouco mais técnicos, né? E de uma linguagem, assim, eu não sou tão excêntrico quanto o Baiano, talvez nos próximos vídeos eu espero ser um pouco, mas é um pouco do que eu queria discutir aí com vocês, tá? Então, muito obrigado, eu sei que o vídeo ainda não tá daquela qualidade que vocês esperam. Domingo tem live, espero que vocês assistam aí, tá? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Alimentem eu, alimentem o Baiano. Parem de jogar culpa na Pirelli. Culpem a FIA. Tem que massacrar a FIA mesmo. E então, até o próximo vídeo, galera.